Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso do módulo 4, Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar de um conceito, né, que Freud falou e discutimos também na aula passada sobre a questão do senso crítico, não aparece nos sonhos, nem essa questão da do superego, né? A questão dessa moral que nos cobra uma postura frente à sociedade com as suas exigências egóicas. Bom, mas nesse capítulo aqui, que é da página 101, para quem tem a obra, que tem como temática o sentido moral nos sonhos, acontece duas questões aqui, né? Acontece aqueles que têm sonhos libertinos ou sonhos da ordem de um desejo desenfreado, seja desde matar a cometer outros tipos de comportamentos anárquicos, né? Como também aqueles comportamentos de autorrepulsa frente a uma fala, a um, a um desejo, né? Mas lembrando a vocês que toda a temática central dos sonhos, de cada sonho, tem ali a base do desejo, tá? Não, não esqueça isso. A temática central da obra do Freud, da interpretação dos sonhos, é o desejo. E nós vamos entender isso ao longo da construção, né, das leituras e desse saber para chegarmos, ou tentarmos chegarmos a uma conclusão desses dois volumes. Então, convido você, se tiver a obra, a lermos juntos, e aí, passo a passo, nós vamos aqui construindo um diálogo, por motivos que só tornaram evidentes depois que minhas pesquisas sobre os sonhos foram levadas em conta. Isolei do assunto da psicologia dos sonhos o problema especial de determinar se até que ponto as inclinações e sentimentos morais se estendem até a vida onírica. Também aqui nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, curiosamente, vimos adotados por diferentes autores no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns asseveram que os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam, não menos categoricamente, que o caráter moral do homem persiste em sua vida onírica. Nós vimos na videoaula passada que o sonho revela a real natureza do humano. Mas os sonhos também mostram o real desejo do ser humano. O real desejo do ser humano. Aquilo que ele tem por aspiração, né? Ter, conquistar aquilo que ele acredita que ele faz falta. Lembrando mais uma vez que o desejo está vinculado a uma falta. Aquilo que o sujeito acredita que não tem. O que se ter será, lhe tornará completo. O que é uma grande fantasia, uma grande ilusão, né? O recurso à experiência comum dos sonhos parece estabelecer, sem sombra de dúvida, a correção do primeiro desses pontos de vista. Jessen escreve: tampouco nos tornamos melhores nem mais virtuosos no sono. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois neles não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes, roubo, violência e assassinato, com completa indiferença e sem quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Ele está falando aqui, veja bem, o Jesse está falando aqui de algo da ordem do recalcado. É isso que está aparecendo aqui. Nos sonhos, aquilo que está recalcado aparece, mas continua recalcado. É uma saída, né, de algo que o sujeito não deu conta, ele recalcou. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para a leitura dessa videoaula de hoje, é
ouvir o discurso do outro, não importa da onde seja, da onde venha, não importa se é um discurso acadêmico, se é um discurso filosófico, se é um discurso da cultura de esquina, né? Espera aí, deixa ele falar. Então Jessen confirma que nos sonhos não há problema. Não. Para quem tem um olhar psicanalítico, ele está falando aqui do recalcamento, essa questão que está recalcada. Então, ele coloca aqui o ponto de vista dele, tá? Ele acredita que isso é o olhar dele sem esse filtro da psicanálise, mas o que aparece nos sonhos como um ato de violência, de agressividade, de anarquia, fala daquilo que o sujeito, em sua vida, em estado de vigília, não deu conta, então ele preferiu recalcar. Mas o seu desejo real era viver nos sonhos aquilo que um dia ele recalcou que gostaria de ter vivido. Ter respondido à altura àquela pessoa, ter desafiado o seu chefe, ou ter rompido alguma relação que estava sendo de mal-estar. É isso que acontece nas missões. Então, temos que tomar cuidado com as falas, ouvi-las, né? E ter esse filtro da psicanálise, que é um olhar para além do discurso do sujeito. É aquilo que o Lacan e o Nasio fala. O analista não ouve só palavras. Aqui nós estamos ouvindo o recalque de Jesse. É aquilo que está recalcado que emerge nos sonhos. Então, é, 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 junto desse texto aqui, nós podemos desenvolver, fora daqui da aula, fazer um laboratório pessoal, você mesmo, né, de ouvir as pessoas à sua volta. Né? A cultura de esquina é aquele discurso já pronto, pensamento fechado, né? O discurso acadêmico, a fala filosófica, mas lembrando que a psicanálise vai ouvir, não vai criticar, mas ela vai colocar ali uma pontuação. Tá, isso você está falando legal, mas isso está falando é, de um recalque. De um recalque. É, claro que não vai ter remorso. Se você está realizando o seu desejo, né, não vai haver. Até porque, lembrando, isso aqui que é interessante, ele diz que não há remorso. Claro que não há remorso. Você está realizando um desejo. Você está realizando. Gente, o maior crime do ser humano é trair o seu desejo. Bancar ele aqui é difícil. Bancar esse lugar, sustentar esse lugar, é que é difícil. Aqui é complicado. Marielma tem uma fala muito interessante. A pessoa que banca o seu desejo é o cara. Ele deu a cara, mostrou a face. Aqui sou eu. Independente do que vocês hão de dizer ao meu respeito, isso aqui sou eu. Bancar o desejo é isso. Isso é fantástico, é maravilhoso. Bancar o seu desejo é loucura aos olhos do outro, mas é o seu desejo. Então não tem que haver remorso. E o Hadestock diz assim: deve-se ter em mente que ocorrem associações que vinculam-se representações nos sonhos sem nenhum respeito pela reflexão. Bom senso, gosto estético, julgamento moral, o julgamento extremamente fraco e indiferença ética reina suprema. Mas você já se pensou que no sonho não há espaço para reflexão? Você está o tempo todo em atuação nos sonhos. E realmente nos sonhos estamos em profunda atuação. Então, seu olhar dele, o discurso deles, eram intelectuais da época do Freud. Né? Freud
leu e releu a obra desses intelectuais da sua época que estudou sobre sonhos, mas ele também está colocando, né, essa coisa do olhar psicanalítico. Tá, pode falar, mas depois eu vou lhe trazer uma pontuação. Isso acontece numa roda de amigos no jantar, no almoço, uma confraternização, você vai ouvir os pares, mas você pode deixar uma pitadinha do seu olhar que pode causar um desconforto, uma angústia, que é essa presença, uma presença do analista, é uma presença de desconforto nos âmbitos e também nos setores sociais. Então, você vai deixar um desconforto ali bem maravilhoso em alguns corações quando você trouxer a sua pontuação acerca do discurso que os pares estão trazendo. É o Volquet, nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente enrefreados nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente des despudorado e destituído de qualquer sentimento ou julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregues a atos com os quais ficaria horrorizado em associá-los quando acordado, ou até mesmo em seus pensamentos, né? Então, nos sonhos, às vezes, a pessoa vai ter um sonho com uma pessoa de, de uma atuação sexual que ela fala, meu Deus, eu não teria coragem de. Mas o sonho está revelando aquele desejo para com aquela pessoa. Às vezes pode ser a colega de trabalho, a vizinha, ou o cunhado, ou a cunhada, ou o concunhado, ou a concunhada, ou a irmã, ou a prima, ou a própria mãe, ou a própria avó, a própria tia, ou o sobrinho, a sobrinha. Então, os sonhos revelam os desejos mais íntimos e profundos que a pessoa, no seu estado de consciência regida debaixo de um superego externo, né? Esse superego que é construído em cima de culturas, lembrando que o nosso superego é construído em cima de culturas, e a psicanálise nos convida, na proposta de análise, desconstruir esse superego, né? Nos deixando mais leves conosco mesmos frente essas chamadas, né, de apaziguação de angústias sociais. É isso que a sociedade pede, né? Ela não pode, né? Eu não sei quem está acompanhando o Big Brother, eu não estou assistindo, né? Não estou assistindo, mas os rumores chegam, né? A gente está em uma civilização, então acaba que os discursos, né, atravessa a nossa escuta, né? Às vezes você está em família, ou às vezes você está no trabalho, ou então você está na rua conversando com alguém e você se depara ali, né, com, com essas falas, né? E há pouco tempo agora eu soube que tentaram eliminar uma mulher por causa da sua estética corporal, né? Homens que se dizem, né, é, da moral e do bom costume, e um dos seus discursos era responsabilizando o mal-estar de suas esposas. Então, para apaziguar a angústia delas, resolveram eliminar essa mulher do Big Brother. Veja, a pessoa não dá conta do seu desejo, não dá conta das suas pulsões, não dá conta das suas demandas sexuais e culpabiliza um terceiro, né, dizendo que esse terceiro irá ficar chateado com a presença dessa pessoa. Em oposição diametral a estas, encontramos declarações como a de Schopenhauer. Lembrando que Schopenhauer foi uma das grandes referências filosóficas para Sigmund Freud, tá, gente? Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês. Nós estamos em uma formação, haverá uma atividade na última quinta-feira desse mês, mas eu pretendo trazer outras atividades como leituras de textos, de jornais, para desenvolvermos juntos essa percepção analítica, tá? Eu costumo dizer que para você entender a cabeça de um teórico, é bom também entender os teóricos que o influenciaram em sua época. E Arthur Schopenhauer, assim como Karl Marx,
influenciou muito Sigmund Freud no seu pensamento psicológico. Então, quem puder adquirir as obras de Arthur Schopenhauer, fica aqui a dica, tá, gente? Ele deixou apenas 3 compêndios muito bons de leitura. Eu acredito que chega a 5, mas eu vou jogar por baixo. 3 compêndios, tá? Então, quem puder adquirir, eu recomendo ler Arthur Schopenhauer. É maravilhoso. Parece que ele escreveu ontem, né? Os seus pensamentos. Infelizmente, como estamos vivendo na época da mediocridade, ler Arthur Schopenhauer é para quem tem demanda e desejo de desenvolver a capacidade de pensar. Ele diz assim, no sentido de qualquer pessoa que apareça no sonho, age e fala em completo acordo com seu caráter. Já Fischer, citado por Spita, declara que os sentimentos e anseios subjetivos ou afetos e as paixões revelam-se na liberdade da vida onírica e que as características morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Hafner, com raras exceções, o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos, resiste às tentações e se mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios. Mas o pecador, em geral, encontra em seus sonhos as mesmas imagens que tinha antes de seus olhos quando acordado. Percebe que esse Hafner é um religioso, né? Ele é preciso conhecer esse lugar do outro que traz o discurso do outro. Esse Hafner, ele traz um discurso religioso, ele se dirige a esse outro como um pecador. Essa fala, o homem virtuoso, olha como ele fala, isso é uma fala de cunho religioso, de preferência judaico. A gente vai ver essa fala no livro de Provérbios e Eclesiastes, o homem ou a mulher virtuosa. Então, será que Hafner teria essa fala se não fosse religioso? Percebe? Nós estamos aqui lendo, mas também fazendo uma análise não só do discurso, mas do lugar que esse sujeito ocupa e traz algo desse outro para a sua vida social. É óbvio que Hafner está falando da sua, não só da sua neurose, como também da sua histeria, né? Nem em sonhos a histérica se permite a prazeres libidinais de ordem sexual, não se permite mesmo. Então, é óbvio que Rafa está falando aqui do seu lugar de ordem histérica, né? Que para ele o homem íntegro, o homem virtuoso é o homem sagrado. Né? Isso é o pensamento dele. Já School nos diz a verdade nos sonhos, aprendemos e conhecermos tal como somos, a despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo, sejam eles enobrecedores ou humilhantes. O homem honrado não pode cometer o crime nos sonhos, ou se fizer, ficará tão horrorizado com isso, com algo contrário à sua natureza. Ele está falando aqui de construções egóicas, né? De construções em cima do desejo do outro. Que a pessoa nem em sonho consegue se imaginar fazendo algo. Então, a proposta de interpretação dos sonhos é ver de que lugar esse paciente, ou analisando, está falando. É dele ou da onde o colocaram. E que ali ele está reproduzindo falas que ele acredita ser dele. Tudo isso aparece nos sonhos, o lugar que o sujeito ocupa e desse lugar que ele está reproduzindo falas, desse outro que está debaixo do desejo dele. O imperador romano que condenou à morte um homem que sonhara ter assassinado o governante estaria justificado em fazê-lo?
Se raciocinasse que os pensamentos que tem nos sonhos também se tem quando em estado de vigília, a expressão corriqueira "eu nem sonharia em fazer mal tal coisa" tem um significado duplamente correto quando se refere a algo que não pode encontrar guarida em nosso coração, em nossa mente. Platão, ao contrário, considerava que os melhores homens são aqueles que apenas sonham com o que os outros fazem em sua vida de vigília. Então a pessoa não dá conta, a mente dela não aceita aquele pensamento, ela vai recalcar. Ela vai recalcar. Ainda na página 102, o problema da moral nos sonhos é tomado como centro do interesse por Hildebrandt, de cujo pequeno volume já fiz é, é, tan- tantas citações, pois de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com que deparei, ele é o mais perfeito quanto à forma e o mais rico de ideias. Também Hildebrandt formula como norma que quanto mais pura a vida, mais puro o sonho. Quanto mais impura aquela, mais impuro este. Ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos. Enquanto escreve ele, até o mais grosseiro erro de aritmética, até mais a romântica inversão das leis científicas, até mais o ridículo anacronismo deixa de nos perturbar, o mesmo de despertar nossas suspeitas. Nunca perdemos de vista a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a virtude e o vício. Não importa quanto do que nos acompanha durante o dia desapareça em nossas horas de sono, o imperativo categórico de Kant é um companheiro que nos segue, não de perto, mas em nossos calcanhares, que não podemos ser livres dele nem quando adormecemos. Por isso, pode ser explicado pelo fato de que é fundamental na natureza do homem ser, seu ser moral. Está fixado com firmeza demais para ser afetado pelo embaralhamento do caleidoscópio ao qual a imaginação, a razão, a memória e outras dessas faculdades têm se submeter nos sonhos. Então, o, esse, esse pensador, o Hildebrandt, ele vai desenvolver pensamentos de reflexão, né, em cima dos sonhos, e ele acredita que uma pessoa que tem ali uma certa integridade, ela age, né, de reapresentar, mas mesmo essa integridade do sujeito está falando do desejo dele de viver uma vida de ordem correta, né? Essa coisa do neurótico, né? Pagar as contas, estar em dia com seus compromissos, isso tudo é o neurótico, né? Que socialmente pode ser chamado de um homem ou uma pessoa responsável, cautelosa, mas está falando de uma neurose obsessiva, ou pode estar falando também de uma pessoa extremamente histérica, porque a histérica ela tem uma, um compromisso. Escreva, escreva o que eu estou falando. A histérica tem um compromisso com a moral, não uma lealdade à moral, um compromisso. Por isso que ela empenha-se, né, em tentar mostrar essa questão de que ela é dos bons costumes, que é do lar. Então, um compromisso, não uma lealdade. São coisas completamente diferentes. Temos que estar atento a isso. À medida que prossegue o debate sobre este assunto, contudo, ambos os grupos de autores começam a exibir notáveis mudanças e incoerências em suas opiniões. Os que sustentam a personalidade moral do homem deixam de funcionar nos sonhos e deveriam, pelo rigor da lógica, perder todo o interesse nos sonhos imorais.
Poderiam rejeitar qualquer tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, ou de deduzir da maldade de seus sonhos que haveria um traço maligno em seu caráter, com a mesma confiança com que rejeitariam uma tentativa semelhante de deduzir do absurdo de seus sonhos que as atividades intelectuais dele na vida de vigília seriam destituídas de valor. Outro grupo que acredita que o imperativo categórico se estende aos sonhos deveria logicamente aceitar uma responsabilidade irrestrita pelos sonhos imorais. Só nos restaria esperar pelo bem deles que, que eles mesmos não tivessem tais sonhos repreensíveis capazes de perturbar sua sólida crença em seu próprio caráter moral. Então você imagina, né? Uma pessoa que se diz extremamente moralista ou religiosa, né? Ter sonhos lascivos, ter sonhos de ordem perversa. Como essa pessoa lidaria com isso? Freud está trazendo um discurso de homens atravessado com a cultura do seu tempo, com a ciência do seu tempo, mas em nada que ele está afirmando, ele tá aqui dialogando com eles na sua obra, né? Mas ele não está afirmando. Volto a falar, os sonhos é a realização de um desejo realmente. Mas é preciso você que é analista, quando está ali ouvindo o sonho do seu paciente, de que lugar ele está produzindo aquele sonho. E se aquele sonho realmente é dele, ou se é do desejo de um outro, ou de outros. É preciso estar atento. Vou dar um exemplo claro. Uma pessoa histérica, ela vai reproduzir sonhos de ordem histéricos, né? Jamais ela vai se permitir, né, ter ali, aí se dá ordem do desejo dela, um sonho erótico. Não, ela jamais iria se permitir isso. Mas se isso ocorrer, é como uma ruptura, né? Houve ali uma ruptura de alguma coisa que escapou, denunciando uma identidade não descoberta pelo próprio sujeito. É preciso o analista, aquele que está com uma escuta atenta, perceber da onde vem a fala e de que lugar ele está reproduzindo esses sonhos. Os que creem que a moral se estende aos sonhos, porém mostram-se cautelosos para evitar assumir completa responsabilidade por seus sonhos. Assim escreve Hafner, não somos responsáveis por nossos sonhos. Visto que neles nossos pensamentos, nossa vontade são privados do único fundamento com base na qual nossa vida possui verdade e realidade, é claro que nos sonhos não somos responsáveis. O que está aparecendo ali é o desejo do outro, desse significante. É esse desejo que está aparecendo ali. Esse desejo que eu estou recalcando sempre, que não estou dando conta daquilo que eu gostaria de fazer. É esse que apresenta-se. Por essa razão, nenhum desejo onírico ou ação onírica pode ser virtuoso ou pecaminoso. Não obstante, prossegue ele, os homens são responsáveis por seus sonhos pecaminosos à medida em que os provocam indiretamente. Eles têm o dever de limpar moralmente suas mentes, mas não só na vida de vigília, como também, mais especialmente, antes de ele dormir. Isso é pensamento religioso, tá, gente? Essa fantasia de que eu me purifico antes de dormir, isso é fala de religioso. Isso é uma fantasia edípica. Isso é uma fantasia edípica. Eu me purifico antes de dormir porque eu vou fazer uma oração, uma prece. Isso é uma fala edipiana. Essa coisa miraculosa, isso são discursos que de ordem de piano, né? Bem de piano mesmo, né? Alguma mão forte vai me proteger durante os sonos.
Hildebrandt nos fornece uma análise muito mais profunda dessa mescla de rejeição e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos. Argumenta que, ao considerar a aparência imoral dos sonhos, deve-se fazer uma concessão à forma dramática em que eles se expressam, a compreensão que fazem dos mais complicados processos de reflexão, dos mais curtos períodos de tempo, e também a forma pela qual, como até ele admite, os elementos de representação se tornam confusos e privados de significância. Além, ainda assim, Hildebrandt confessa que se sente enorme hesitação em pensar que toda a responsabilidade pelos pecados, erros e sonhos pode ser repudiada. Então, está havendo aqui um diálogo, um questionamento, né? Por que eu estou produzindo sonhos pecaminosos? Né? Por quê? É minha culpa, não é? Eu consegui me purificar antes de dormir, não consegui? O que é? O que é isso que me escapa? Nos sonhos, quem está ali é o sujeito do inconsciente, no comando. Só que essa pessoa que sonhou, que estava tendo sonhos de lascívia, em nenhum momento ali, guardem isso, passa por ela o crivo, o crivo da censura. Ela vai ter essa censura quando acordar, não naquele momento ali. Nos sonhos, a censura não aparece. Guardem isso. Nos sonhos, a censura não aparece. Então, essa pessoa que acorda dizendo, meu Deus, tive sonhos pecaminosos, agora sim entrou a censura. Agora sim o superego se apresenta cobrando ela. Que diabo foi isso que você fez? Ele acorda até aliviado. Caramba, foi um sonho. Meu Deus, foi um sonho. Mas lá naquele momento, pode ser a pessoa mais religiosa, né? Mais moralista do planeta. Se ela estiver tendo sonhos, né? De ordem sexual, de uma libido bem pesada, o senso não aparece ali, não. Vai aparecer quando ela acordar. Fiquem atentos a isso. Quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relaciona com nossos objetivos e intenções, muitas vezes usamos a frase eu nunca sonharia com tal coisa. Desse modo, expressamos, por um lado, o nosso sentimento de que a região dos sonhos é mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos, já que os pensamentos nessa região acham-se tão afrouxosamente ligados ao nosso eu essencial que mal pode ser considerados como nossos, mas ainda assim, visto nos sentirmos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos dessa região, admitimos indiretamente ao mesmo tempo que nossa autojustificação não seria completa caso não se estendesse a esse ponto. E penso que isso falamos, embora inconscientemente, a linguagem da verdade. Então, quanto mais a negação, a gente vai chegar nessa aula, é ali que está o sujeito. Jamais faria isso. Você não sabe. Eu não sei. Eu não me conheço. Eu posso ter uma noção a partir de estudos teóricos da minha estrutura, mas não é ela que me define, não é ela que define você. Você não sabe do que você é capaz de fazer. Você pode entender das suas demandas, até onde você pode suportar, até onde você pode ir, mas afirmar o que pode e o que não pode fazer,
Eu não estou no controle de nada, não sei que fantasia é essa, narcísica e edipiana que as pessoas trazem. Eu estou no controle, ninguém está no controle de nada, gente. Ninguém está. Você não sabe o que você vai fazer daqui a 1 minuto, que dirá 5 minutos. Não vou dizer nem a 1 hora, 1 semana, 1 ano, 10 anos. Estou falando 1 minuto. Você não sabe o que você vai fazer após assistir essa aula. Ou durante essa própria aula, você não sabe. Nós estamos numa eterna descoberta de nós mesmos, que é fantástica, é maravilhoso, pela via da palavra que ocorre na análise. Ainda vou um pouco mais além. Eu acredito muito hoje na autoanálise, da pessoa desenvolver, através da análise material clínico ou ela própria, de se analisar, de se perceber e também de fazer pontuação para si. Não tem segurança. Eu não entendo hoje, a minha cabeça clínica não entende essa busca da segurança, eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente, eu falo para vocês. Agora em março eu faço 20 anos que estou nesse percurso, 20 anos, né? 20 anos nessa estrada e não me arrependo. Foi a melhor coisa que me aconteceu. A melhor coisa que me aconteceu. E digo para vocês, eu não entendo essa tal fala. Eu preciso de uma segurança, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Até porque a todo momento o analista ele está diante de desafios. A própria clínica é um desafio, não é de segurança, é de possibilidades, mas eu não entendo essas falas às vezes. Eu confesso a vocês que eu escuto, mas eu não estou. Como assim, André? Eu não entendo. Com o passar do tempo, você vai entendendo que a vida é correr riscos. Sim, é correr riscos. É a verdade, né? Você, o Lacan vai dizer, você não pode garantir que esse outro ouviu aquilo que você propôs para uma relação, seja ela de ordem da amizade ou do amor. Você não sabe se ela ouviu, se ela entendeu, ou se ela vai sustentar essa proposta. Não importa. Então, na clínica, dizer que eu agora estou pronto para clinicar, como? Eu não sou o André de 2004. Eu não sou o André de 2017. Eu não sou o André de 2020. Não estou pronto. Estou constantemente revendo a minha formação. Não estou pronto, não tem essa de analista pronto. Não tem. Não tem essa de reciclagem para psicanalista, treinamento para psicanalista. Isso é para o campo da psicologia, não para nós. Você não treina um analista, você não recicla um psicanalista. Não tem reciclagem para nós. Como reciclar um sujeito que é do inconsciente? Naturalmente, não há dúvida quanto à existência geral de tais representações. Elas ocorrem na maioria das pessoas em outras esferas e não na ética. Por vezes, entretanto, têm sido julgadas com menos seriedade. Spita cita algumas observações de Zeller que são relevantes a esse respeito, e é raro uma mente ser tão bem organizada ao ponto de possuir completo poder em todos os momentos e não ter um curso regular e livre de seus pensamentos constantemente interrompido, não só por representações não essenciais, como também por representações decididamente grotescas e disparadas. Com efeitos, os maiores pensadores viram-se obrigados a se queixar dessa confusão oneroide e incômoda e torturante em representações que perturbava suas reflexões mais profundas
e seus mais solenes e sinceros pensamentos? Uma vez mais reveladora, é lançada sobre a posição psicológica dessas ideias incompatíveis por meio de outras observações de Hildebrandt, no sentido de que os sonhos nos proporcionam um vislumbre ocasional de profundezas e recessos de nossa natureza, que, em geral, não temos acesso ao nosso estado de vigília. Kant expressa uma mesma ideia num trecho de sua tropologia, onde declara que os sonhos parecem existir para mostrar nossas naturezas ocultas. Ele está falando do quê? O inconsciente. Agora sim, Hildebrandt chegou no ponto que o Freud queria. Esse é o problema de dialogar com o psicanalista. Você vai chegar no ponto em que ele quer e ele ali, esse analista vai pegar. Olha só. Olha o que Kant fala. Os sonhos podem nos mostrar naturezas ocultas e nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos sido criados de maneira diferente. Está lá no profundo. Lá no profundo do sujeito está ele. É isso que o Nazi e que o Zimmermann diz que o analista é interessado no ser, não no que está se apresentando. É isso que é psicanálise, que a psicanálise quer o ser, não o que está se apresentando. O que está se apresentando para ela é apenas um quadro teatral. São representações do discurso do outro. Um psicanalista sério, atravessado com a clínica, está apegado à causa, ele está interessado no ser. É esse ser que se apresenta nos sonhos, nos atos falhos, nas brincadeiras. É esse ser. Fantástico, né? Fantástico. Haderstock afirma igualmente que, com frequência, os sonhos não fazem mais do que revelar o que não admitiríamos para nós mesmos e que, portanto, é injusto de nossa parte esquematizá-los como mentirosos ou impostores. Agora chegou onde Freud queria. O sonho revela isso aqui é você. Você fica aí pregando moral e bom costume, mas é lá no sonho que a verdadeira natureza dessa pessoa vai se apresentar. É lá nos sonhos, é nos atos falhos, é no xiste. É muitas vezes na fuga do significante ali na análise que esse sujeito aparece. Isso aqui é você. Esse é você de verdade. Que está aqui é um invólucro de uma casca, né, de tantos desejos do outro, mas você mesmo está lá dentro. E os sonhos não mentem. Hadman escreve: os sonhos nunca me mostraram o que devo pensar de um homem, mas ocasionalmente tenho descoberto por meio de um sonho para o meu próprio grande assombro o que realmente penso de um homem e como me sinto em relação a ele. O que realmente penso de um homem, de modo semelhante, Fichte observa a natureza de nossos sonhos, proporciona um reflexo muito mais verdadeiro de toda a nossa inclinação do que somos capazes de descobrir sobre ela por meio da autoobservação na vida de vigília. Desculpa, tá, gente? Observa que o surgimento dos impulsos alheios à nossa consciência moral é meramente análogo ao que já aprendemos, ao fato que os sonhos terem acesso a material ideativo que está ausente ao nosso estado de vigília,
ou desempenha nele apenas um pequeno papel. Assim escreve Benini, certo? Nós, que tem francês, tá, gente? A esta altura, assim escreve, né? A esta altura, finalmente podemos relembrar a ascensão de que o ato de adormecer é acompanhado pelo aparecimento de representações involuntárias ou imagens involuntárias. Lembram da aula passada que eu falei que o Freud afirma que na hora do sono o ego perde a força? Sim, ele está indefeso, né? As defesas do inconsciente estão abertas. E o que aparece ali no sonho é o puro desejo do sujeito. Não importa. Sonhos têm investimento libidinal. Nós vimos em 2 aulas passadas, não foi? Os sonhos têm aí um investimento libidinal, mas para que aconteça esse investimento tem que haver desejo. Aonde há o desejo, entra libido, tá, gente? E se entra libido, entra também invocação e muita fé. Para que haja essa invocação, o sujeito tem que acreditar que aquilo ali vai acontecer para ele e que ele vai dar conta daquele desejo. Podemos, portanto, classificar em conjunto sobre epígrafe de representações involuntárias sobre o material de representações cujo surgimento, tanto nos sonhos imorais quanto nos sonhos absurdos, nos causa tanto espanto. Há, porém, um importante ponto de diferenciação, as representações involuntárias na esfera moral contradizem nossa atitude mental costumeira, ao passo que as outras simplesmente nos causam uma impressão de estranheza. Ainda não se tomou nenhuma providência no sentido de que um conhecimento mais profundo que pudesse solucionar essa distinção surge em seguida a importância do aparecimento de representações involuntárias nos sonhos, da luz que pode ser lançada pelo surgimento noturno desses impulsos moralmente incompatíveis na psicologia da mente desperta de que sonha. Então eles estão questionando aqui de onde vem isso, esses pensadores, de onde vem essa força, esse ímpeto de ter sonhos imorais, de ter sonhos de violência, agressividade, de onde vem isso? Então Kant, como outros, como Hadestock, vai falar, não, o sonho está falando que isso aqui somos nós. Freud, com o olhar psicanalítico, está vendo realmente o sonho fala, nos mostra quem somos. Pessoal, eu pulei aqui um texto e vou reler para vocês, para a gente dar prosseguimento. Tá? Uma fala muito interessante dos sonhos. Eu vou explicar, eu cometi um equívoco aqui. Na página 104 eu vou ler para vocês, depois nós vamos dar prosseguimento a outra página de encerramento. Na página 104, é impossível pensar que qualquer ato de um sonho, cuja motivação original não tenha passado de um modo ou de um outro, fosse como desejo, anseio ou impulso, através da mente desperta. Devemos admitir, prossegue Hildebrandt, que esse impulso original não foi inventado pelo sonho, ou o sonho simplesmente copiou e desdobrou, meramente elaborou de forma dramática um fragmento de material histórico que encontrou em nós, meramente dramatizou as palavras do apóstolo: todo aquele que odeia seu irmão é assassino, 1 João 3,15. Embora depois que acordamos conscientemente nossa força moral, possamos sorrir de toda elaborada estrutura do sonho pecaminoso, mesmo assim, o material original que derivou de estrutura não conseguirá despertar um sorriso. Sentimos-nos responsáveis pelos erros do sonho, do sonhador, por sua totalidade, mas não por sua certa
percentagem, em suma, se compreendemos nesse sentido, quase incontestáveis as palavras de Cristo, que do coração procede os maus pensamentos, Mateus, Evangelho de Mateus 15, 19, dificilmente escaparemos à convicção de um pecado cometido num sonho traz em si, pelo menos um mínimo obscuro de culpa, Hildebrand. Lembrando a vocês, quem não leu, leia é, o livro Freud, de Peter Gay. Mas olha o que ele fala do sonho, que coisa gostosa, gente. Olha só, essa questão do desejo, ser impulso através da mente, desperta admitir, como prossegue a debar, o impulso original não foi inventado pelo sonho, simplesmente copiou e desdobrou meramente, elaborou como de forma dramática, né? Mas ele diz que nada mais é de que isso é um fragmento. Olha que coisa interessante. É impossível pensar que qualquer ato de um sonho, cuja motivação original não tenha passado de um modo ou de outro, como se fosse o desejo anseio, através da mente esperta, devemos admitir, prossegue Hildebrand, que esse impulso original não foi inventado pelo sonho. O sonho simplesmente copiou e desdobrou e meramente elaborou de forma dramática um fragmento. São esses fragmentos que o analista está interessado. Um bom analista, quando eu falo um bom analista, é aquele que não está somente na clínica, mas também é, bem alicerçado no conhecimento teórico, ele vai perceber os fragmentos. O sonho não inventa nada. O sonho não cria nada, ele elabora em cima de fragmentos. Aquele que em seu pensamento odeia seu irmão, João, foi extremamente radical, né? É um assassino. Então, o que mais há dentro das igrejas são assassinos, né? Psicopatas. Por isso que esse lugar já está morto há muito tempo. Graças a Deus. Isso é muito bom saber disso. Porque está falando da perversidade humana. Está falando desse desejo de ver a desgraça do outro. O sonho não cria nada se não for a partir de um desejo. Algo que a pessoa recalcou. Meu Deus, eu pensei isso do irmão, eu pensei isso da irmã. Ai, meu Deus, já foi recalcado. Esse desejo está lá. Ele vai ser reaproveitado nos sonhos. Vai. Sonho não inventa nada. Sonho não cria nada. Sonho elabora em cima de fragmentos. Nada nosso se perde. Guarda isso. Nada nosso se perde. Nada. Nada se perde. Tudo é reaproveitado ou vai aparecer em atos falhos, em sonhos. Às vezes, numa brincadeira, alguma coisa vai escapulir. Isso aqui é teu. Isso aqui é real. Isso aqui você produziu. Está aí dentro de você. Estava aqui dentro. Isso é que é o gostoso da psicanálise. Isso é que é o gostoso da formação. Você estar atento aos fragmentos que o sujeito traz, num ato falho, num sonho. Eu não sei de onde estou tendo esses sonhos absurdos. Esses sonhos são seus, você os produziu. Deve ter algum fragmento ou alguma coisa que você enterrou direitinho. Então o sonho está agora elaborando. Os sonhos elaboram os fragmentos. Elabora as falas, os pensamentos, os desejos. Aquilo que o sujeito gostaria de fazer, mas que lhe falta demanda, lhe falta ego para sustentar aquele desejo. Mas nos sonhos eles aparecem. É maravilhoso isso. Eu acho interessante
É como a Bíblia lida com os desejos do homem, ela é bem radical. Se você odeia, você é um assassino. Não há meio termos dentro da Bíblia. Ou você é ou não é. E na psicanálise não tem meio termos. Ela trabalha mostrando isso aqui a você. É maravilhoso isso. Isso é muito gostoso. Maravilhoso isso. Tá? Eu li, né? Eu reli agora há pouco para vocês a página 104 que eu tinha na leitura e tinha acabado de pular, mas voltei aqui para ler com vocês de novo. Página 107, né? Surge em seguida a questão da importância do aparecimento de representações involuntárias nos sonhos, da luz que pode ser lançada pelo surgimento noturno desses impulsos moralmente incompatíveis na psicologia da mente desperta, de que sonha. Aqui encontramos uma divisão de opiniões, em mais um agrupamento diferente das autoridades. A linha de pensamento adotada por Hildebrandt e outros que partilham de sua posição fundamental conduz inevitavelmente à visão de que os impulsos morais possuem certo grau de poder, até mesmo na vida de vigília, embora seja um poder inibido, incapaz de se impor à ação. E que no sono desativa-se algo que atua como uma inibição durante o dia e que nos impede de nos conscientizarmos de nossa existência, de tais impulsos. Ou seja, eu não vou falar isso, que vai criar mal-estar, eu não vou fazer isso, que vão achar estranho, que vão pensar de mim, mas nos sonhos aquilo vai aparecer. Em algum momento aquilo vai aparecer. Sonhei que eu falava assim com o meu chefe. Sonhei que eu tomava uma atitude e tirava a roupa no meio da rua. Né? Mas entra a questão da inibição, nós vamos ver essa aula mais adiante. Né? É somente em premissas como essas que Hildebrandt pôde basear suas atribuições aos sonhos de poderes de advertência que atraem nossa atenção para as fraquezas morais da nossa mente, da mesma forma que os médicos admitem que os sonhos podem trazer males físicos não observados à nossa atenção consciente. Do mesmo modo, Spita deve estar adotando esse ponto de vista quando, ao falar nas fontes de excitação que afetam a mente, na perturba, é, consola o sonhador com certeza de que ele terá feito tudo o que está em seu poder de levar uma vida rigorosamente virtuosa em suas horas de vigília e se tomar o cuidado de suprir os pensamentos pecaminosos sempre que eles surgem e de impedir sua maturação e transformação em atos. Segundo essa visão, poderíamos definir as representações involuntárias como representações que foram supridas durante o dia e teríamos de encarar seu surgimento como um fenômeno mental autêntico. Outros autores, porém, consideram injustificável esta última conclusão. Assim, Jessen acredita que as representações involuntárias, tanto nos sonhos como no estado de vigília e também nos estados febris e outras situações de delírio, têm um caráter de atividade evolutiva que foi posta em repouso em uma sucessão mais ou menos mecânicas de imagens e representações provocadas por impulsos internos. Tudo que um sonho imoral prova quanto à vida mental do sonhador é que, segundo a visão de Jessen, em alguma ocasião ele teve conhecimento do conteúdo de representação em questão, certamente não constitui evidência de um impulso mental próprio do sonhador. No tocante a outro autor, Mauri, chega quase a parecer que também ele atribui o estado onírico a uma capacidade não de destruição arbitrária da atividade mental, página 108, gente, mas de decomposição dela em seus elementos constitutivos. Assim escreve ele sobre os sonhos que transgride os ditames da moral.
Bom, está em francês. Ninguém que acredite na capacidade dos sonhos deve revelar uma tendência imoral do sonhador, a qual esteja realmente presente, embora suprimida ou oculta. Poderia expressar seu ponto de vista mais precisamente do que nas palavras de Maury? E Maury prossegue relatando, à guisa do exemplo, como inserções, ele é, não raro, vítima da própria superstição que combate seus textos com particular veemência. Essas reflexões penetrantes de Maury, contudo, perdem seu valor na investigação da vida onírica pelo fato de ele considerar os fenômenos que observou com tanta exatidão como não passando de provas de em que sua opinião domina os sonhos e que ele encara como oposto à exata atividade mental. Stricker escreve: os sonhos não consistem unicamente em ilusões, quando, por exemplo, no sonho alguém tem medo de ladrões ou ladrões. É verdade, são imaginários, mas o medo real isso nos chama a atenção para o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgados da mesma forma e que o restante de seu conteúdo e nos confrontamos com o problema de determinar que parte dos processos psíquicos que ocorrem nos sonhos deve ser tomada como real, isto é, que parte tem o direito de figurar entre os processos psíquicos e a vida de vigília. Então ele dá um exemplo aqui, o Stricker, às vezes a pessoa na vida de vigília não tem medo de assalto, e no sonho ela tem. Às vezes a pessoa no seu estado de vigília não tem medo de répteis, e no sonho ela tem pavor. Mas esse medo está falando do quê, propriamente dito? E por que que aquilo que ele não tem medo, no plano de estado de vigília, reaparece no sonho lhe amedrontando? Ele aparece certa vez, quando estava no processo, tratando minhas questões de pianos com relação ao meu pai, eu sonhei, né, com um assaltante tentando assaltar meu pai fugia, tá, gente? Só para figurar aqui. E eu, no meu estado de vigília, não tenho medo de assalto. Aliás, se fui assaltado nessa vida, foram 2 vezes, mas não levaram nada, nem tampouco esbocei medo. Mas no sonho, eu estava com medo. E levei isso para minha análise. Eu corri atrás do ladrão, que corria atrás do meu pai desaparecia no sonho. Eu acordei muito ofegante, passando mal, porque era um processo de análise aquele sonho. E meu analista perguntou: você está tentando recuperar o desejo do seu pai? Porque o ladrão já levou o desejo dele. Pronto. Ali acabou a análise. Começou e acabou. Não levou nem 15 minutos. Foi o meu material de elaboração. Foi fantástico aquela pontuação. Levou. Se levou 7 minutos de análise, foi muito. Se levou ali 7 minutos, foi muito. Então, quando bateu 15 minutos, acabou a análise. Acabou ali uns 15 minutos. Então, foi uma pontuação certeira. Não era do ladrão. Era do desejo do meu pai que eu estava em busca nos sonhos. Mas foi rico. Foi muito rico. Então, os sonhos, eles podem muitas vezes trazer algo que no plano visível você dá conta e lá apresentar-se falando de uma outra questão, mas o tempo todo ele está trazendo fragmentos, como diz aqui Hildebrandt, Streeck, e outros, o Hadestock também está trazendo aqui pensamentos de que os sonhos
eles não inventam nada, não cria nada, não existe nada dos sonhos, está escapando, não tem nada escapando ali, não tem nada ali aleatório. Os sonhos, eles estão falando de desejos, mais uma vez, a temática central desses 2 volumes, de interpretação dos sonhos, fala de desejo, inteiramente desejo. Então, obrigado a você e espero que essa videoaula ajude você na tua formação, na construção desse saber que nós estamos aqui desenvolvendo, que é acerca dos sonhos, e a você a compreender, né, através da escuta analítica, o discurso do seu paciente frente aos seus sonhos que trazem para a sua análise. Mas acho que o maior laboratório rico que você pode aproveitar desse curso, né, desse módulo, é fazer uma autoanálise dos seus sonhos, né? Não tem nada mais gostoso que sermos nosso próprio laboratório. Então, até a próxima aula. Espero que seja de grande riqueza a aula de hoje. Tá bom, gente? Até a próxima. Obrigado.